Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo no capítulo 11, Intercessão. A semana passada nós paramos num ponto em que o Alexandre está explicando para o André Luiz a formação dos bandos, né? Como eles chamam o grupo de espíritos em situação ainda difícil, né? Imperfeita, que acaba resgatando outros espíritos para segui-los de uma forma imposta e escravizando esses espíritos, que é o caso do espírito que eles estão investigando a morte, né, do Raul, e eles estão investigando a morte e chegaram nesse ponto, viram que ele foi levado por esse chamado bando de outros espíritos, né, e Alexandre está explicando para André Luiz a razão disso tudo. André Luiz questiona, né, o porquê que isso é permitido até pelos benfeitores, pelos aqueles espíritos já mais evoluídos, que trabalham na proteção, na nossa proteção, né? E o Alexandre está explicando para ele a razão de tudo isso. Vamos aqui retomar a leitura. Vou voltar um pouquinho só para nós pegarmos aqui a ideia central. O Alexandre está explicando para ele, para André Luiz, né? Fala assim: organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros, os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas. São escravos, sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro, que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiri espantado, não poderia defender o suicida infeliz? André Luiz volta a questionar, né? Se o guarda, o visitador regional, como guarda daquele local, não poderia defender o suicida, né? O infeliz, que é o caso que eles estão investigando ali. Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis.
Mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda turva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Vejam que existem várias situações que nos levam à ligação mental com esses espíritos, né? Ele está explicando aqui, porque nesse caso de suicídio é o mais complicado até, porque não foi uma coisa deliberada, uma ação deliberada que ele cometeu o suicídio, que o levou até o suicídio, né? Então, nesse caso, a ação dos benfeitores ali, da proteção, mentalmente ele não conseguem auxiliá-lo, ele não consegue nem perceber a ajuda, ele não consegue nem sentir a vibração da ajuda, tamanha ali desequilíbrio que ele está, né, que o espírito está. E a ligação com grupos inferiores é muito mais fácil de se fazer, porque é nessa vibração que eles estão. Então eles se ligam mais facilmente aos malfeitores, vamos dizer assim, que os atraem e que os dominam. E a insensibilidade que ele diz para esses que já despertaram, mas que não querem ainda o auxílio, né? Outros, é uma outra situação. Aqueles espíritos que já despertaram, sabem que estão ali numa situação difícil, inferior, mas não querem ainda mudar, não querem a modificação. Aí é uma outra situação, é por conta própria, deliberada pela própria vontade do espírito, né? Então, como ele fala, atiram-se à onda turva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche. Então eles ficam ali pelo tempo determinado, até que a sua própria vontade, até que o seu cansaço, né, o sofrimento, o arrependimento, enfim, essas coisas que os fazem ali despertar, desabrochar neles uma outra consciência, né, de mudança, de modificação, de melhoria. Mas isso só o tempo pode fazer. E esse tempo ele é muito prolongado nessas situações, né? Temos muitas informações aí, algumas situações de séculos que o espírito continua nessa situação até que possa ser libertado, né? Nas próprias obras de André Luiz mesmo, em outras obras, no livro Libertação, tem ali o caso, né, dos espíritos que ficam nessa situação durante séculos, até que haja ali o despertamento, para que eles mudem, para que eles comecem a reformular os seus pensamentos, a sua situação. Continuando então a leitura. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de que não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador,
preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão semi-inconsciente permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. Então, nesse silêncio do Alexandre, nessa introspecção que ele fez, né? Ele conseguiu visualizar ali com a possibilidade, como ele diz, né? Minhas possibilidades de visão, ele aumentou ali a sua percepção e conseguiu, de alguma forma, claro que com a ajuda de outros espíritos, né? Localizar ali o espírito que eles estavam procurando, né? O Raul, e para verificar realmente a situação dele. Então ele fala: podemos seguir adiante. O pobre irmão semi-inconsciente permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. Então ele descobriu aqui onde ele estava, que lugar que ele estava e com quem ele estava. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo, em silêncio. Apesar de minha intensa curiosidade, né, para variar, André Luiz sempre com a curiosidade aguçada, com as perguntas já prontas para serem feitas, para questionar tudo aquilo que vinha à sua mente. E é isso que nos ajuda até a entender, né, toda essa instrução que ele passa aqui, que o Alexandre passa, graças a essas perguntas do André Luiz, de todas essas dúvidas que ele tinha, e as lições que ele recebe do Alexandre são as mesmas que ele está passando para nós aqui nesses livros. Então ele fala: o instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta da entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera. O lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores, que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Então a descrição que ele faz aqui é muito forte, né? Sobre esse local, um matadouro ali de bois, né? De bovinos, de animais ali. E a descrição que ele faz desse grupo de espíritos que ali se encontrava é muito forte, mas é importante para nós termos esse conhecimento também disso tudo. Nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós retornaremos desse ponto com mais elucidações, com mais explicações aqui sobre
esse trecho que vai ser descrito agora por eles, que é muito importante para nós, apesar de ser forte, né? Duro ali para nós, para os nossos ouvidos, mas é importante para o nosso conhecimento. Então vamos ficar por aqui hoje, que Jesus nos abençoe, tenhamos todos uma boa semana, fiquem em paz.